Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. A gente vai falar de saúde. Do meu lado está a médica Leisa Gaspari, mastologista, ginecologista. É outubro, normalmente todos os olhos ficam voltados para as mulheres na campanha do Outubro Rosa, mas não é só isso. Então, aproveitando a expertise dessa profissional que está aqui do nosso lado, a gente vai conversar sobre saúde em geral. Cuidados que a gente precisa ter, alertas que são importantes, uma conversa descontraída aí que vai prestar serviço para todo mundo que está em casa. Lembrando que é importante a gente estar sempre de olho nos sinais, né, Leisa? Eu já começo te perguntando sobre o que é mais importante para garantir a saúde da mulherada. Boa tarde. Boa tarde. Prazer ficar aqui conversando contigo. Prazer conversar com as meninas que estão em casa nos assistindo. Um assunto tão importante, cuidar da nossa saúde, Thelminha. Nós precisamos dar prioridade. Outubro é um mês que as mulheres ficam mais atentas, não só para a saúde das mamas, mas eu costumo dizer que é um mês que a mulher tem que se olhar mais, se cuidar, se amar. É um mês muito importante, porque nós precisamos, hoje em dia, aprender a prevenir as doenças. Sabe como é que é a prevenção primária das doenças? Nós precisamos, olha só, cuidar cada vez mais da nossa alimentação. Precisamos, mulher moderna, hoje em dia, mulher inteligente, aquela mulher que já vai para o trabalho e já leva a sua marmita, com uma comida saudável, nada de comer só bolacha, pão e massa. Isso é uma mulher moderna. Fazer uma atividade física diariamente. Tem que fazer atividade física, tem que fazer musculação para evitar sarcopenia no futuro. Hoje em dia, atividade física é que nem boleto, é obrigação. Atividade física é obrigação hoje em dia. Para a senhora que está nos escutando, que está nos assistindo em casa, atividade física é obrigação. Cuidar da alimentação, atividade física, saber administrar o estresse. Esse é um dos maiores desafios, né, Leisa? Todas me dizem isso. As gaúchas já passaram pela pandemia e agora com essas enchentes esse ano aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho escutado muitas pessoas que estão cansadas mais esse final de ano. Foi um ano muito difícil para nós gaúchas. Foi um ano que às vezes as mulheres deixaram de se cuidar, às vezes até pela dificuldade de dar continuidade aos tratamentos devido ao acesso por causa das enchentes. E nem pensar, né, Thelminha, hoje em dia, tabagismo, alcoolismo, nós precisamos se cuidar. E Outubro Rosa é esse mês assim, da conscientização, mas não só a conscientização da saúde das mamas, mas se cuidar a mulher como um todo, ver se seus exames estão bem, ver se ela está se alimentando adequadamente, preventivo do colo do útero para as mulheres terem uma vida sexual ativa, fazer a mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda anualmente a partir dos 40 anos de idade, mas o Ministério da Saúde de 2 em 2 anos. Mas nós recomendamos todo ano, anualmente. E tem que cuidar também as mamas, assim, ó, qualquer alteração, se fizer a mamografia, nós temos que dar continuidade. Se é uma mama densa, precisa fazer um ultrassom das mamas de qualidade. Se é uma paciente mais jovem, com uma história familiar de câncer de mama, fazer uma ressonância magnética das mamas. E eu vou te dizer uma coisa importante, sabe quantas mulheres no futuro? 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. E aí entra aquela dica que quase todo mundo já ouviu, mas que é importante a gente reforçar aqui, né? Diagnóstico precoce é a saída para a gente evitar o agravamento da doença. Qual é a melhor droga que existe? Por todos os avanços, várias comprovações e pesquisas científicas, qual é a melhor droga que existe? O diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce salva vidas. Hoje em dia, qualquer nódulo mamário diagnosticado precocemente, com cirurgias conservadoras, a mama continua linda, saudável. É isso que eu, como mastologista, preconizo. Porque a mama, tu sabe, hein, Thelma, que além de ser um órgão sexual, é um órgão nutritivo. E nós precisamos também, nesse mês, estimular o aleitamento materno. As gestantes têm que exigir que, durante o pré-natal, as suas mamas sejam examinadas. É importante. Qualquer nódulo, nós vamos investigar, mesmo durante a gestação. Vamos aproveitar esse mês, vamos cuidar da nossa saúde, se cuidar, se amar. Hoje em dia, a mulher tem que se amar, ela tem que estar bem. Ela estando bem, tudo flui. Eu ia te questionar sobre uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer aqui para essa conversa. Mamografia é assunto só de mulher? Não, mamografia também é assunto para os homens. Os homens não fazem um rastreamento como a mulher a partir dos 40 anos de idade, mas os homens também fazem mamografia. Qualquer alteração, eles têm que fazer mamografia, sim.
o homem também pode ter câncer de mama, embora uma proporção bem menor, em torno de 1%, mas os homens também fazem tratamento como a mulher, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, quando necessário. É toda uma equipe multidisciplinar cuidando dos homens também. Tem que se cuidar. Então, não é uma saúde, um mês, né, dedicado à saúde feminina. Quando se fala de Outubro Rosa, embora seja dedicado às mulheres, também é um alerta para os homens também cuidarem do corpo, tocarem o corpo, conhecerem o corpo. Com certeza. E que o casal, que os homens comecem a caminhar junto com as mulheres, fazer atividade física junto, que hoje em dia é obrigação, já te falei, que nem pagar boleto. É obrigação, tem que fazer atividade física. É um conjunto. Uma boa alimentação começa com a família em casa, os filhos vão ter bons exemplos se os pais se alimentarem adequadamente. Não adianta nós preconizar alguma coisa na escola, educacional, e chegar em casa a alimentação ser diferente. Por isso que às vezes eu digo que a paciente, às vezes com câncer de mama, quando acaba o tratamento, ela diz assim para mim, doutora Leisa, o câncer veio para me ensinar tantas coisas que antes do câncer a minha vida era de um jeito, os meus problemas eram tratados de uma maneira, e agora depois do câncer veio para ver como as coisas podem ser levadas mais calmamente. Nós precisamos administrar o estresse, precisamos identificar cada problema, ir em frente, tentar resolvê-los e não apenas tomar medicação. Então, tem tantas mulheres hoje em dia à base de antidepressivos, menos remédios, mais atividade física, cuidar da alimentação. Tem tantas coisas tão importantes, tão básicas, que nós estamos deixando de lado. E não pode. Outro ponto que é importante a gente destacar e que tu vem batendo, que é a questão da alimentação. A vida corrida nos impede, muitas vezes, desse hábito de chegar em casa, sentar com a família, almoçar. Eu já trouxe aí a dica da marmita, né? A gente acabou sucumbindo aos restaurantes, aos fast foods. É um avanço que nos tomou, né? Invariavelmente, muita gente não consegue até em casa por conta da correria e tal. Como que a gente pode equilibrar essa balança? Não existe um proibir, mas existe vamos tentar mudar essa rotina. De que forma tu orienta a tentar dar uma equilibrada, pelo menos, para aquela pessoa que está tentando fazer essa transição para voltar aos hábitos que já eram naturais há muitos anos, né? Que nós vimos mães, pais, avós cultivarem, que era de almoçar junto, fazer uma comidinha caseira, e agora, claro, mulher moderna levando a marmita para o trabalho. Mulher moderna leva a marmita para o trabalho. Proteína, muitas saladas, tem que começar a se programar durante a semana. Final de semana, quando tem tempo, já se programar saladas, já deixar lavadas. É uma questão... Hoje em dia, descascar é mais difícil que desembrulhar. Então, às vezes, as pessoas se alimentam mal porque não tem tempo, mas então vamos começar a corrigir. Isso é uma tarefa a longo prazo, não é de uma hora para outra. E as mulheres, hoje em dia, que se amam, que se cuidam, mantêm os exames em dia, consultam com uma nutricionista. Eu acho isso muito importante. Nós temos que aprender a investir em nós mesmas. São coisas tão básicas, hein, Thelma? E que a gente vai deixando de lado, vai trabalhando, vai querendo adquirir mais coisas, e a gente precisa se amar, se cuidar, não só de nós, mas do nosso companheiro, da nossa família, dos nossos filhos. Nós temos que ser bons exemplos. Esses exames que precisam estar em dia, qual é a orientação de periodicidade? Quantas consultas? Qual é a rotina da mulher que se cuida, assim como tu está preconizando agora? Depende. Se os exames estiverem todos bons, geralmente uma vez por ano. Se for fazer os exames das mamas, tiver um BIRADS 3, que tem que fazer controle de 6 em 6 meses, daí de 6 em 6 meses. Mas hoje em dia, pelo menos uma vez ao ano que ela vai fazer os exames, depende do resultado dos exames. Vamos ver de 6 em 6 meses, vai levando. Mas hoje em dia os tratamentos eles estão cada vez mais personalizados. Não existe mais uma cirurgia única para o câncer de mama. A tua vizinha, a tua amiga pode ter feito uma quadrantectomia, retirada da mama com quadrante. A minha outra paciente deve ter feito uma cirurgia um pouco maior. Depende do tamanho do tumor em relação ao diagnóstico, o tamanho da mama daquela paciente. Sempre a gente preconiza cirurgias, tratamento do câncer com cirurgias conservadoras e um resultado estético excelente. A medicina está evoluindo tanto tratamento, e hoje em dia, por exemplo, na mastologia, menos é mais. Por isso que a gente está tanto agora batendo nessa tecla, que nós precisamos aprender a evitar as doenças. Toda paciente que chega no meu consultório, eu digo assim,
tu chegares até aqui e eu pedir os exames, para mim é uma coisa muito fácil. Eu dar uma medicação também é fácil. Agora, se tu saíres daqui consciente que tu precisa mudar os teus hábitos a longo prazo, eu vou ser uma boa médica para ti. Tenho certeza disso. Leisa, dica para a gente encerrar esse papo e para quem está em casa, garantir todos esses cuidados e a vida mais saudável, garantir um corpo saudável para envelhecer com qualidade, porque a gente está chegando nesse ponto aí, nessa cruzada. O brasileiro está envelhecendo, está vivendo por mais tempo, mas viver com qualidade, com saúde, com tranquilidade. Cuidar, foi bom tu ter falado nesse assunto para a gente encerrar, cuidado com essas terapias hormonais. Antigamente era tão contraindicada, eu não faço terapia de reposição hormonal porque faz mal, causa câncer. Não é bem assim. Uma terapia de reposição hormonal bem indicada para uma mulher traz proteção cardiovascular, muscular, neurológica, tem boas indicações. O que nós precisamos evitar são os implantes hormonais manipulados, porque nós precisamos de comprovação científica. Inclusive, as farmácias de manipulação não podem ficar fazendo hormônios e manipulações sem ter comprovação científica adequada. Isso é muito importante. Mas a mulher tem que se sentir cada vez melhor, tem que se cuidar, tem que se amar, tem que ficar bem sempre, com os exames em dia, mamografia bilateral a partir dos 40 anos, anualmente, preventivo do colo do útero, os exames laboratoriais e aprendendo a prevenir as doenças, não apenas a tratar. Se amar, Thelminha, acima de todas as crises e todas as dificuldades, vamos nos amar, que já é meio caminho andado para muita coisa. A gente se amando, tudo vai melhor, até os relacionamentos, não é mesmo? É verdade. Muito obrigada, Leisa, pelo papo tão gostoso. Eu que agradeço, sempre. Estamos aí para melhor para os nossos pacientes, para as nossas mulheres e para os homens também. E essa dica é valiosa. É valiosa, eles têm que aprender a se cuidar cada vez mais, mas os homens estão ficando cada vez mais vaidosos também, hein? Isso aí é verdade. Então tá, Daniel, conversei com a doutora Leisa Gaspari, várias informações importantes aí nesse outubro que muito direcionado para as mulheres, mas traz um alerta aí valioso também para os homens. E a dica mais importante que ela deixa é a gente ter um cuidado, aprender a valorizar, né? A cuidar da gente com amor, a conseguir se observar mais, a se amar mais e, a partir desse cuidado, estender também esse mesmo sentimento para aqueles que são os nossos amados também, os nossos familiares. E, é claro, a partir disso, a gente consegue garantir uma saúde mais completa e uma vida mais feliz.